Oi, gente, olha eu de novo. Hoje nós iremos falar do sexto estudo. E o sexto estudo vai falar sobre os sinais e a volta de Jesus. Você aí acredita que Jesus vai voltar a este mundo? Você sabia que esse mundo não vai ficar do jeito que está? Ele vai haver uma mudança. Essa mudança só vai haver quando Jesus voltar. Por isso que é importante você estudar a Bíblia, porque ao estudar a Bíblia, você vai sendo transformado, vai mudar de vida, vai se preparar para o batismo, porque Jesus diz assim: ide pregar o evangelho a todo mundo, ensinando, observar tudo que está escrito e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nosso papel é ensinar, levar a verdade, você ouvir, pôr em prática, pedir o batismo, o seu nome ser colocado no livro da vida, e aí quando Jesus voltar, te dar a salvação, a mim e a você, tá? Então vamos lá saber o que é que vai acontecer quando o nosso mestre voltar, que não vai demorar muito, tá? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele fez uma promessa. Vamos ver que promessa foi essa que Jesus fez? Aqui no livro de João, vamos lá ver o que é que foi que Jesus deixou escrito aqui no livro de João. João, cadê você, João? João está aqui. Vamos lá ver o que foi que ele deixou escrito no livro de João 14, de 1 a 3. Diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Jesus diz assim: olha, você está vendo o que está acontecendo no mundo, não fica perturbado não. Acredite em Deus, acredite também em mim. Jesus falou: na casa de meu pai tem muitas moradas. E ele foi preparar um lugar para cada uma da gente. E o mais importante é que ele foi preparar, ele vai voltar. Ele disse também que ele vai vir, vai nos buscar, para que onde ele estiver, nós também estaremos com ele. Que maravilha! Há um céu, uma cidade preparada para cada um de nós. Há um lugar especial que é a vida eterna, que está sendo preparada por Jesus, tá? Então não fica preocupada não, tá? Com o futuro não. Faça a vontade de Deus e deixe o futuro nas mãos do Senhor. A outra pergunta, vamos ver o que diz aqui? Sim, e outra coisa também. Já que Jesus foi preparar essa casa, essa morada, você tem que se preparar. Quando eu dou um estudo assim com uma pessoa, eu pergunto: vem cá, quando você vai construir uma casa, você precisa de quê? De material, não é isso? Cimento, bloco, água, né? Todo tipo de cimento, a mão de obra. Pois bem, também, essa casa que Jesus foi preparar também precisa de material. E o material eu que tenho que mandar. Não é cimento, não é como é o nome? Não é areia, não é nada. É a minha vida, é a minha entrega, as minhas obras, a minha maneira de viver, a minha decisão, me entregando a Jesus. Esse é o material, a fé, a obediência, a entrega ao Senhor. Esse é o mandamento, esse é o material que Deus pede para nós mandarmos para Ele. A outra pergunta: como será a vinda de Jesus Cristo? E agora? E quando os verão? Como é que vai ser a volta dele? E quantas pessoas vão ver? Lá no livro de Mateus, capítulo 24, vai falar um pouco sobre essa situação. Olha só. Mateus 24, verso 30. Cadê? Mateus 24, verso 30 e 31 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. Ou seja, a Bíblia diz que vai aparecer um sinal no céu, um sinal da mão do tamanho de um homem. E esse sinal é a volta de Jesus. Ele vai vir com os seus anjos para o quê? Para ajudar ele nessa colheita. A Bíblia diz, sabe o quê? Que os anjos vai o quê? A gente vai ver no próximo verso o que é que o anjo vai fazer. Então Jesus vai vir nas nuvens do céu. Nunca esqueça disso. O inimigo ele vai fazer trazer muitos enganos para enganar as pessoas em referente à volta de Jesus. Mas a maneira certa, verdadeira da volta de Jesus vai vir nas nuvens e ele não vai pisar mais aqui nessa terra. Ele vai vir fazer a colheita lá do alto. Ele vai o quê? Buscar os seus escolhidos. E agora, quantas pessoas vão ver Jesus voltando? Vamos ver o que a Bíblia diz? Será que é muitas pessoas? Ou é só os cristãos? Ou quem é que vai ver? No livro de Apocalipse 1:7 diz assim:
Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então diz aqui que todo olho verá Jesus voltando. Seja cristão, seja não cristão, vai ver Jesus voltar. Nós iremos ver aqui nesse instante como é que vai reagir as pessoas que não estão preparadas. Vamos ver aqui nesse instante, eu falo para você. Agora, o que ocorrerá na segunda vinda com os justos vivos? E agora? As pessoas que entregaram sua vida ao Senhor, o que vai acontecer com essas pessoas? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, vai falar sobre aquelas pessoas que eram fiéis a Deus, morreu sendo cristão, e essas pessoas, você que perdeu um ente querido, tá triste, porque seu pai ou sua mãe ou seu filho, quem seja, o irmão faleceu, mas ele faleceu com Cristo, amém! A Bíblia diz que a morte de um justo é preciosa aos olhos do Senhor. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: porque o Senhor mesmo dará a palavra de ordem, ao ouvir a voz do arcanjo, a ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá vendo? Então a Bíblia diz que os mortos, quando Jesus voltar, Jesus quando vier, os anjos vão vir tocando trombeta para anunciar o planeta Terra que ele está voltando. E como eu falei, ele vai estar na nuvem, ele não vai pisar na terra, porque está tão cheio de pecado, e os anjos vão vir até a sepultura. Aqueles que morreram fazendo a vontade de Deus, Jesus vai dizer assim: desperta tu que dormes. E aquelas pessoas que morreram fazendo a vontade de Deus, às vezes eram pessoas aleijadas, cegas, com alguma deficiência, eles vão sair da sepultura e Jesus Cristo vai dizer lá do alto: desperta tu que dormes. E quando chegar na sepultura, os anjos vão dar as boas-vindas, e ele, naquele momento, pelo poder de Deus, aquele morto vai ser o que? Transformado, curado, e vai para o céu. Só que vai ter outra ressurreição. A gente vai ver no outro estudo o que vai acontecer com as pessoas que não fizeram a vontade de Deus. Até esse momento onde Jesus voltar, os perdidos não vão ressuscitar, só os justos. No próximo estudo a gente vai ver sobre isso, tá? E agora também a Bíblia diz também que quando Jesus voltar, vai haver um grupo de pessoas vivas. E o que vai acontecer com essas pessoas vivas? Que está aqui no verso 17 de 1 Tessalonicenses 4, que diz assim: depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando Jesus voltar, o grupo de pessoas que estarão vivas, elas vão fazer, sabe o quê? Vão ser arrebatadas. É aí que vai se dar o arrebatamento. Não agora como as pessoas falam, não. É na volta de Jesus que vai haver esse apanhado. Salvos, ressuscitados para o encontro do Senhor transformado. Os vivos também vão ser transladados para o encontro do Senhor transformado. E assim vai acontecer, tá? Agora, a outra pergunta diz aqui: cadê, gente? O que vai acontecer? O que vai acontecer com as pessoas não preparadas? Apocalipse, capítulo 6, de 15 a 17, olha o que vai acontecer, o desespero dessas pessoas. Meu Deus, que nós não possamos, nós que estamos vendo esse vídeo, os demais pessoas do mundo, não possam ouvir isso, mas só que vai ouvir, muitos vão ouvir, mas que não seja o nosso caso. 6, de 15 a 17, a pergunta foi assim: o que acontecerá com os ímpios vivos? 6, de 15 a 17 diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos os escravos, e todos os livres se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondermos a face daquele que se assenta no trono e da terra do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira. E quem é que poderá suster-se? Quem poderá ficar de pé? Então, quando os perdidos que estiverem vivos, que verem Jesus levando os salvos para que estavam vivos, estavam aqui vivendo a vida de obediência, pregando a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor, essas pessoas vão ser levadas. Os ressuscitados, os que estavam mortos, vão ser ressuscitados, estavam preparados. E os que estavam aqui na terra só fazendo maldade, não quis nada com Deus, essas pessoas, quando vê Jesus vindo com um clarão, sabe o que vai acontecer? Com aquele poder, as trombetas tocando,
os anjos tocando trombeta, aquele desespero, vai ser alegria para os que estão salvos. Lá em Isaías 25:9 diz assim, que quando os salvos verem Jesus voltar, esses que subiram para o céu, antes deles subirem, eles vão se ajoelhar, vai dizer assim, esse é o Deus em quem esperávamos, vamos glorificar, chegou o grande dia da libertação. Confere aí Isaías 25:9 se não diz isso. E aí esse grupo vai subir, mas esse outro grupo vai pedir a morte, não vai aguentar ver o reflexo, a luz, o poder de Jesus Cristo, porque Jesus vai vir nas nuvens do céu, não como um Jesus que aparentemente era fraquinho, que mataram ele, que não foi fraquinho, ele apenas estava obedecendo, havia um propósito que Deus queria que ele viesse para morrer, para nos dar salvação. Por esse mesmo Jesus que muitas pessoas não entendem que foi um propósito de Deus e que Jesus se esvaziou do poder dele, ele tinha poder, tudo ele dependia de Deus. Então esse Jesus agora vai vir com poder, mostrando para a humanidade que ele que está no comando de tudo. E essas pessoas vão pedir que vai entrar debaixo das montanhas, dentro das cavernas, pedir a morte, mas eles não vão morrer até eles contemplarem a volta de Jesus, entendeu? Então, mas depois essas pessoas vão morrer para aguardar a segunda ressurreição. É muito triste, meus amigos. E o último verso está aqui em 2 Tessalonicenses 2:8. Olha o que diz aqui, 2 Tessalonicenses 2:8, vai falar uma coisa muito interessante aqui, ó. 2:8 diz assim, cadê 2:8? Então será aí de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Tá vendo? Depois que eles contemplar, os perdidos contemplar a volta de Jesus, eles vão o quê? Não vão resistir. Com a própria vinda, com a boca do Senhor, naquele momento ali, eu acredito que a Bíblia não fala, mas eu acredito que Jesus vai dizer, morre todos. Assim como ele vai dizer, ressuscita vocês que estão na sepultura, que morreram crendo em mim. Eu acredito, a Bíblia não relata, mas eu acredito que Jesus vai dizer, morre vocês também, aguarde para a segunda ressurreição. Então, meus amigos, hoje é o tempo, nós estamos vivendo no tempo da graça, o tempo de entregar a vida a Jesus. Jesus diz assim, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Aceita Jesus, porque Jesus volta e não vai demorar. Que Deus te abençoe, te aguardo no próximo estudo.